Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 19. E nós vamos ler os 10 primeiros versos desse texto. E é uma passagem muito conhecida, não é? E cantada, inclusive, no nosso país também. É a história de um homem chamado Zaqueu e do encontro maravilhoso que ele teve com o Senhor Jesus Cristo. Os que encontraram, digam amém. Bem, nós vamos fazer a leitura, vou ler aqui com vocês na Nova Versão Internacional. E Jesus entrou em Jericó e começou a atravessar a cidade. E havia ali um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas, sendo de pequena estatura, não conseguia por causa da multidão. Assim, correu adiante e subiu em uma figueira brava para vê-lo, pois Jesus estava prestes a passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Então, ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. E todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Zaqueu, porém, levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, darei a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. E Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Vamos orar mais uma vez. Pai Celestial, louvado seja o teu santo nome. Nós te agradecemos pela tua palavra, que vem a nós mais uma vez nessa noite. Suplicamos o teu favor, suplicamos a tua graça e as tuas misericórdias, porque sem a tua ajuda, sem a operação do teu Espírito, nós não conseguiremos compreender essa mesma palavra. Nós apenas ficaremos como que tateando, mas se o Senhor nos ajudar, então nós a compreenderemos e ela será clara para todos nós. Pedimos a tua bênção nesta noite, peço graça a mim e também peço graça ao teu povo que está aqui, e que a tua palavra seja poderosa nas nossas vidas nesta noite. Esta é a nossa súplica, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, nessa noite nós vamos meditar nesse texto, pensando nesse tema, a graça que salva. Nós fazemos parte daquele grande grupo de cristãos que acredita sinceramente que nós somos salvos apenas pela graça de Deus. Obrigado. Sem óculos não consigo enxergar. E esqueci o óculos. Então, irmãos, eu tenho ouvido muitas vezes as pessoas dizerem, não é, que não se achegam a Jesus, que não se aproximam dele, porque dizem o seguinte: quem sou eu para me aproximar e para me relacionar com o Senhor Jesus Cristo? Eu não passo de um vil pecador. Eu não sei se esse foi o seu caso, ou se ainda este é o seu caso hoje, mas certamente que é o caso de muitas pessoas. Eu mesmo, como pastor, ouço isso com muita frequência, até como uma justificativa para o distanciamento da fé, o distanciamento do Evangelho, o distanciamento da casa de Deus. Eu gostaria de dizer que se você pensa dessa forma, você está correto. Nós não temos nada, absolutamente nada em nós mesmos que poderia, de alguma forma, nos qualificar
para a salvação. E muito menos para um dia subirmos aos céus. Nós não temos nada em nós mesmos. Agora, apesar dessa realidade ser uma realidade desoladora para todos nós, há o fator, diz a Bíblia, da graça de Deus. E esse fator muda tudo. Muda completamente esse cenário desolador. Porque Deus faz pelo ser humano o que ele jamais poderia fazer por si mesmo. Deus faz por nós o que nós jamais poderíamos fazer por nós mesmos. E diante de um movimento assim tão maravilhoso, e a gente poderia dizer até tão assombroso, os corações humanos vão reagir, diz a palavra de Deus, e diz a experiência cristã também, de formas diferentes. As pessoas reagem de maneiras diferentes à graça de Deus. Existe um grupo de pessoas que, quando é alcançado, é tocado pela graça de Deus, essas pessoas se quebrantam. E elas se voltam para Deus, tomadas por uma contrição santa e genuína. Mas outras pessoas têm os seus corações endurecidos e se afastam ainda mais do Senhor Deus, trilhando caminhos que não são bons e colhendo os resultados dessa escolha de afastamento, de distanciamento e de alienação da presença de Deus. Uns são justificados pela fé no Senhor Jesus Cristo, e outros, infelizmente, estão caminhando para um dia ter que enfrentar a justiça divina. Você não pode estar nos dois grupos ao mesmo tempo. Ou você é justificado pela fé em Jesus Cristo, ou você está seguindo na sua jornada, na sua vida, para um dia ter que prestar contas ao justo juiz, e ele vai cobrar de você toda a justiça. Zaqueu, esse homem tão conhecido, como eu disse, até o seu nome incluído em muitos cânticos e em muitos hinos, ele foi alcançado pela graça de Deus de uma maneira poderosa. E o que aconteceu com ele é algo maravilhoso, porque o Altíssimo, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, o contemplou. E a partir daquele encontro com Jesus, daquele encontro com Deus, ele experimentou uma mudança radical. Não foi uma mudança parcial, foi uma mudança radical. Amém? Bem, a primeira coisa, olhando aí para os dois primeiros versículos do nosso texto, e também para o contexto, no capítulo 18, que é o capítulo anterior dessa passagem, nós aprendemos aqui que a graça de Deus, ela alcança tanto as pessoas que são salvas, quanto as pessoas que se perdem. Tanto um grupo quanto o outro. A graça de Deus, ao longo da história, ela tem alcançado, de alguma forma, todas as pessoas que já passaram por esse planeta. E todas as pessoas que estão vivendo nesse exato momento. Tanto as pessoas que são salvas pela fé em Jesus Cristo, como eu disse, quanto as pessoas que se perdem, são alcançadas pela graça comum. Porque Deus, Ele fala diretamente com as pessoas, mas diz o apóstolo Paulo, que a própria natureza revela a glória de Deus, de forma que todas as pessoas são diante de Deus indesculpáveis, elas não têm justificativas. E é interessante, a nossa igreja fez essa leitura essa semana, nós observarmos nos capítulos 18, que é o capítulo anterior dessa passagem, e esse texto que nós estamos meditando no capítulo 19, porque nós temos aqui a narrativa e a descrição de dois homens que tinham uma característica em comum. Os dois eram ricos,
E parece que não eram pouco ricos, eles eram muito ricos. O primeiro era uma pessoa importante na comunidade judaica. O segundo era uma pessoa conhecida na sociedade, mas desprezada entre os seus patrícios, desprezada pelos judeus por causa do seu vínculo com Roma, uma vez que ele era o coletor de impostos. E os judeus odiavam aqueles que se aliavam a Roma e que realizavam, claro, esse trabalho opressor em Israel. O primeiro era um jovem rico e, socialmente falando, dentro da sociedade judaica, ele era uma pessoa muito promissora. Você já viu esse tipo de pessoa na nossa sociedade? Você vê aquela pessoa, é inteligente, tem recursos, tem boa aparência, e as pessoas dizem, esse rapaz, essa moça é promissor, é promissora. Era mais ou menos assim que provavelmente a sociedade via aquele jovem rico. Mas o segundo, como eu disse, era apenas um publicano. Era apenas um coletor de impostos, chamado Zaqueu. O primeiro não tem nome. O segundo é chamado pelo próprio nome. Zaqueu, ele é a contraparte do jovem rico. E a gente pode observar isso lendo no capítulo 18, e a maioria das pessoas que estão aqui, são membros de nossa igreja, fizeram essa leitura, devem ter percebido isso. Porque tanto o jovem rico quanto Zaqueu se aproximaram de Jesus. Fizeram o mesmo movimento. Tanto o jovem rico quanto Zaqueu demonstraram algum tipo de interesse na salvação. Mas um deles, o primeiro, estava muito apegado às suas riquezas, a tudo que ele tinha. E o outro, chamado Zaqueu, estava pronto a abrir mão delas. Um guardava a lei nos seus mínimos detalhes e considerava a si mesmo um justo. Mas o coração dele, o final da história nos mostra isso, estava longe de Deus. Ele guardava a lei, ele era um literalista ao observar a lei judaica, mas no coração estava muito longe de Deus. E o outro, chamado Zaqueu, era um pecador confesso, que admitia o seu estilo de vida pecaminoso, mas no coração dele, ele se quebrantou, quando ouviu falar de Jesus, quando viu a Jesus se aproximando. E o final da história dos dois também é muito interessante, porque um que tinha cara de piedoso, segue a sua vida para a condenação eterna. E o outro, que era pecador, confesso e publicamente assumido, segue a sua vida para a vida eterna, para a salvação, para estar com Deus para sempre. Os dois foram alvos da graça de Deus. Os dois foram alcançados pela graça de Deus de formas diferentes. Com isso, eu quero dizer a todos vocês que estão aqui, ninguém pode dizer, a graça de Deus nunca passou perto de mim. Isso não é verdade. Todos vocês que aqui estão, inclusive as crianças que subiram, foram ou têm sido ostensivamente bombardeados pela graça de Deus de várias formas, de várias maneiras. Isso a palavra de Deus não nos deixa nenhuma dúvida. Mas um outro elemento importante dessa graça que nos salva é que ela vai nos tornar visíveis diante de Deus. Porque um destaque importante, registrado aqui por Lucas, doutor Lucas, é que Zaqueu, diz o texto, ele queria ver a Jesus. Não é isso que nós lemos? Ele queria ver a Jesus, lá no versículo 3 e no 4. E ele mostrou esse interesse muito forte. Porém, vendo a multidão, o Zaqueu não era uma pessoa boba, ele era uma pessoa inteligente. Ele percebeu que ele não teria nenhuma chance de ver
a Jesus. E por que ele não teria chance? Por causa da sua pequena estatura. Aqui, irmãos, eu gostaria de dizer a vocês que muitas vezes os maiores obstáculos entre nós e o Senhor estão em nós mesmos. Nós não precisamos ficar buscando esses obstáculos ou justificativas para o nosso distanciamento de Deus, nas outras pessoas, no nosso pai, na nossa mãe, na nossa família, ou em alguma liderança que nós conhecemos no passado. Os maiores obstáculos entre você e Deus estão dentro de você, estão em você mesmo. Na verdade, do ponto de vista espiritual, todos nós estamos na mesma condição em que se encontrava Zaqueu. Nós não temos estatura para ver o Senhor. Nós não temos estatura nem moral e nem espiritual para ver a face bendita de Jesus. Isso nós precisamos também compreender nessa noite. Agora, o que o Zaqueu fez? Quando ele se deparou com a sua pequena estatura, ele desistiu? Virou as costas e foi para a casa dele? Então, eu não tenho condição mesmo, não vou ter chance mesmo de ver Jesus, eu vou embora. Foi isso que ele fez? Não, nada disso, não é? Diz o texto que ele correu adiante daquela multidão que acompanhava Jesus, e que certamente ele viu uma figueira brava, e ali ele decidiu subir naquela árvore para contemplar o Senhor, porque ele sabia que Jesus iria passar exatamente naquele lugar. Eles estavam se encaminhando para fazer aquela passagem. E daquele lugar onde ele subiu, agora sim, ele iria conseguir ver a Jesus, ele iria conseguir ver o Senhor. Porém, nós precisamos entender que o Zaqueu, ele era um homem de elevada posição social. E como eu já disse, ele era um homem rico, um homem que tinha alguma importância, pelo menos pelo dinheiro que ele possuía. E nós devemos entender que quando ele decidiu subir naquela figueira brava, ele deixou para trás todo o seu orgulho, ele deixou para trás o seu nome, se é que ele tinha algum nome, pelo menos diante de Roma, pelo menos diante do governador romano. Ele deixou tudo isso para trás, a sua classe social, o seu prestígio. Ah, meus queridos irmãos, quantas pessoas desses nossos dias não estão longe de Deus por causa dessas mesmas coisas, por causa do seu orgulho, por causa do seu prestígio, por causa do seu nome. O que leva as pessoas a viverem uma vida cristã longe de Deus, a viver uma vida cristã longe da igreja, longe do povo de Deus, é muitas vezes o orgulho, é o amor excessivo ao próprio nome, ao próprio ego. Mas nós podemos dizer aqui, a essa altura da nossa história, que o Zaqueu, sem dúvida alguma, era um eleito de Deus. Deus havia escolhido aquele homem. E nós lemos e aprendemos na história de Zaqueu, que ele, àquela altura, já não tinha mais nenhum amor pelo mundo. Pelo contrário, todo o encanto que o mundo poderia exercer sobre o Zaqueu, parece que havia se esvaído. Talvez porque ele já tinha experimentado muitas coisas que o dinheiro poderia comprar àquela altura. Por isso, ele estava pronto para transpor a qualquer obstáculo que se colocasse entre ele e Jesus. Ele queria simplesmente ver a Jesus, contemplar a face do Senhor Jesus Cristo. Zaqueu queria ver a Jesus, mas o texto nos diz que foi Jesus quem o viu. Isso não é maravilhoso, irmãos? Glória a Deus. Ele queria ver o Senhor, mas o Senhor estava de olho nele, porque diz o texto, que quando Jesus chegou naquele lugar, perto daquela figueira brava,
ele olhou para cima. Eu penso que Jesus deve ter olhado nos olhos de Zaqueu, nos olhos daquele homem pequenino. Eu gostaria que ninguém aqui saísse dessa casa de Deus sem esta certeza: você não está invisível aos olhos de Deus. Deus te vê, Deus te assiste, Deus sabe muito bem em detalhes aquelas palavras que você andou proferindo, em desânimo, em cansaço, em abatimento na sua casa, no banheiro, no seu quarto, no seu escritório, onde quer que você esteja. Você pode pensar, até debaixo de acusação do diabo: Deus não me vê, Deus não me assiste, mas isso não é verdade. O Senhor vê, o Senhor te assiste, o Senhor te contempla, e nós podemos glorificar a Deus por essa verdade. Mas olha aí nos versículos 5 e 6, na sequência do texto, porque nós vemos na sequência que a graça de Deus muitas vezes mostra que Ele tem pressa. Interessante a gente observar isso, né? Jesus então lhe disse, acompanhe aí na sua Bíblia: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Jesus quis ficar na casa daquele homem, e Jesus estava decidido a entrar naquela casa, a entrar na vida do Zaqueu. Por quê? Porque em sua soberania, Jesus já tinha planejado tudo. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo já haviam planejado aquele encontro, aquele momento muito especial, e com seu poder infinito. Ele estava fazendo tudo para que aquilo acontecesse, para que aquele encontro de fato acontecesse. Não foi apenas o Zaqueu que planejou encontrar-se com Jesus. Antes de tudo, foi Jesus quem planejou encontrar-se com Zaqueu. Isso não é maravilhoso? Você saber que quando você deu os primeiros passos para Jesus, na verdade era Ele que estava te puxando, te atraindo, e usando milhares, talvez milhões de recursos, que você não podia perceber, talvez nem possa perceber ainda hoje. Milhões de variáveis que Ele usou simplesmente para te alcançar. Jesus ordenou que o Zaqueu descesse depressa. Eu sei que nas Escrituras nós lemos e nós aprendemos que o nosso Deus, Ele é paciente. E muitas, muitas vezes Deus nos dá tempo. Ele é paciente conosco. Mas outras vezes Deus pode demonstrar que Ele tem pressa, que Ele quer fazer algo rápido. E quando Deus tem pressa, irmãos, nós não podemos continuar morosos na nossa resposta a Ele. Vocês estão compreendendo? Se Deus tem pressa de realizar algo, e muitas vezes Ele é explícito quando Ele quer fazer alguma coisa mais rápida, você não pode andar com a sua lentidão, você precisa quebrar o seu ritmo, por amor a Jesus, e ser mais rápido, e dar uma resposta mais rápida. Se nós demorarmos em responder a Jesus, nós podemos ter consequências catastróficas, e algumas consequências podem ser irremediáveis, algumas consequências podem ser eternas. Eu espero que você não esteja sendo moroso em dar resposta a Deus, em dar resposta a Jesus, uma vez que Ele já tem dito a você, e nós estamos meditando nisso nesta noite, que Ele tem pressa. Ele tem pressa em realizar o que Ele quer realizar nas nossas vidas. Eu ouvi uma vez uma história sobre a Universidade do Diabo. Talvez alguns aqui tenham ouvido ou lido a respeito dessa história, né? E nessa Universidade do Diabo, os demônios deveriam produzir o que aqui no Brasil a gente chama de TCC, trabalho de conclusão de curso, nos últimos anos, ou a monografia,
antigamente. E o trabalho de conclusão de curso, a monografia que os demônios deveriam produzir, era sobre como poderiam enganar e desviar os homens e mulheres do caminho de Deus. Então, um dos demônios se apresentou com a seguinte tese, não é? Olha, diga aos homens que não há Deus, e eles vão se desviar, e eles vão se afastar de Deus. E a banca examinadora apreciou aquele trabalho. Um segundo demônio se apresentou para fazer a sua defesa e produziu outra tese. Diga aos homens que não existe pecado, que eles podem viver como eles quiserem, de acordo com seus impulsos, com seus desejos. E a banca examinadora também apreciou aquela tese. E, finalmente, veio um terceiro demônio, que produziu outra tese, que chamou ainda mais a atenção daquela banca examinadora. E ele propôs a seguinte tese: diga aos homens que não há pressa. Essa indução maligna tem capturado milhares, talvez milhões de almas, porque Deus tem falado sistematicamente, Ele tem usado os profetas, os apóstolos, os pastores, os cristãos ao redor do mundo, e as pessoas estão letargicamente, lentamente respondendo, e a vida está passando. E a resposta que deveria ser dada não é dada de forma nenhuma. Meus irmãos, nós não devemos acreditar que nós vamos ter todo o tempo do mundo. Nós não devemos acreditar que nós vamos ter sempre as mesmas oportunidades renovadas. Algumas oportunidades que Deus nos dá, vêm apenas uma vez. Eu não sei dizer a vocês quais situações você vai ter apenas uma oportunidade, eu não sei precisar. Mas, se você for sincero com você mesmo, você vai reconhecer que algumas coisas que você não aproveitou e que Deus deu a você, elas se perderam. A graça de Deus, a graça que salva, ainda está disponível hoje, em Cristo Jesus. O nosso destino eterno ainda está em aberto, porque o seu coração está batendo aí no seu peito, e você ainda está respirando, e você ainda pode ouvir a palavra de Deus e reagir a ela. Então essa porta ainda está aberta, mas eu não sei quanto tempo você terá, nem quanto tempo eu terei. Quando Deus chama alguém, há um senso de urgência nesse chamado. E no caso de Zaqueu, e no caso de muitas pessoas que estão aqui hoje, pela divina providência de Deus, Jesus tinha pressa. Ele queria que Zaqueu descesse rapidamente, porque ele queria estar na casa dele. Aquele seria o momento de Deus em Cristo com Zaqueu. Seria um momento especial deles. E a graça de Deus exigia uma resposta pronta, uma resposta rápida. E qual foi a resposta de Zaqueu? Veja aí na sua Bíblia. Ele desceu, de que forma? Rapidamente, em obediência a Jesus. E recebeu a Jesus com alegria. Irmãos, quando o coração de um homem ou de uma mulher está inclinado para Deus, nós nos tornamos ágeis para responder a Jesus. E essa agilidade, essa prontidão em obedecer, vem com alegria. A gente não obedece a Jesus tentando impor a nossa justiça maltrapilha. Nós simplesmente obedecemos. Senhor, o Senhor está me chamando, que maravilha. Eu sou indigno, mas eis-me aqui, eu estou pronto. Eu quero caminhar contigo, eu quero andar na tua presença, eu não quero te perder de vista nunca mais. Eu quero que meu coração esteja puro na tua presença, e dessa maneira eu quero te agradar.
Nós precisamos ser ágeis. Quando Deus nos chamar à presença dEle. E é interessante a gente pensar no que eu mencionei mais cedo, não é? Jesus se autoconvidou para visitar o Zaqueu. Talvez vocês tenham amigos e irmãos em Cristo que eles façam isso com você, né? Ele chega na sua casa e diz assim: hoje eu vim almoçar aqui. Hoje eu vim jantar. Hoje eu vim tomar um café. Vocês têm pessoas assim? Da sua intimidade? Que entram na sua casa, né, sem pedir. E aí, né, se você como eu, a sua mulher sai correndo, preparando, reunindo tudo que tem. Ou então te enviando para comprar alguma coisa na padaria. Rapidamente. Para tentar suprir aquela necessidade. Jesus se autoconvidou, porque eu repito, ele queria entrar na vida do Zaqueu. Ele queria entrar na família do Zaqueu. Ele queria entrar debaixo daquele telhado e abençoar de uma maneira única aquele homem. Eu penso que ele quer fazer a mesma coisa hoje. Ele quer fazer a mesma coisa hoje. Agora, qual é a melhor resposta que nós podemos dar a essa graça maravilhosa, essa graça que salva? Versículos 7 e 8. Está claro aqui que a melhor resposta é o arrependimento. Porque ao ver Jesus entrando na casa do Zaqueu, diz o texto, que era um publicano, que era um coletor de impostos, o que o povo fez? Murmurou. Diz o texto que o povo se queixou, e o povo começou a dizer em burburinho, ele entrou, ele se hospedou na casa de um pecador, como se eles mesmos não fossem pecadores, como se eles mesmos fossem ilibados, limpos de pecado. Quanta tolice o orgulho não produz na alma humana, não é verdade? Nós olhamos para os outros como inferiores a nós mesmos. Quando nós vencemos o orgulho, nós nos tornamos verdadeiramente honestos. E honestidade também é sinônimo de humildade. Você não tem coragem de levantar o dedo em riste para ninguém. O pior dos pecadores, você olha para aquela pessoa, você pode até sentir alguma indignação com alguma coisa que ele ou que ela está fazendo, mas você sente algum tipo de compaixão aí dentro de você. Porque você sabe quão pecador você é, ou você era. E antes que Jesus se manifestasse, diante da queixa daquelas pessoas, parece que o Zaqueu ouviu as murmurações e os burburinhos, e ele se levantou. Para que ele se levantou? Para dar um testemunho vivo da fé que ele havia acabado de receber, da fé que ele havia acabado de professar, da mudança que Deus tinha feito no coração deles. Irmãos, como é bonito, aqui na nossa igreja a gente fala muito sobre isso, a mudança de dentro para fora. Como é bonito Deus tocar profundamente no coração de uma pessoa, como nós, como você, e Ele fazer mudanças aí dentro de você, e aos poucos, você vai exteriorizando isso. Aos poucos, isso vai ficando evidente na sua vida, na maneira como você se veste, na maneira como você anda, na maneira como você relaciona com as pessoas. Aquela obra profunda, realizada pelo Espírito Santo de Deus, vai sendo exteriorizada. E o que o Zaqueu disse a Jesus e a todos quanto estavam ali? Olha, Senhor, acompanhe aí na sua Bíblia. Estou dando a metade dos meus bens aos pobres. Se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Irmãos, essa atitude do Zaqueu foi absolutamente espontânea. Foi totalmente espontânea. A doação oferecida aqui pelo Zaqueu, ela não foi demandada por Jesus, como Jesus havia demandado daquele outro rico. Porque do outro, Jesus havia demandado, vai, vende tudo que você tem, vem e me segue. Para Zaqueu, Jesus não falou nada. E por que Jesus não falou nada? Porque a obra já estava feita no coração dele. Então, era de se esperar que ele fizesse isso.
Era de esperar que ele lidasse com o dinheiro que ele havia adquirido ao longo da vida dele daquela forma. O Zaqueu viu a glória de Deus na face de Jesus. Não tem como uma pessoa ver a glória de Deus e continuar sendo a mesma pessoa. E continuar tendo seu coração apegado às mesmas coisas que ele tinha antes. Não tem como, isso é impossível. Eu fiz um cálculo aqui por alto, embora não seja economista, não é? Naquele dia, Zaqueu abriu mão de 3/4 da sua fortuna, pelo menos. Isso não é algo de pequena monta, irmãos. Isso é algo de grande monta. E ele abriu mão da sua riqueza para atender os vulneráveis e para fazer uma reparação por erros, por pecados que ele havia cometido no passado. Isso não é impressionante? Amém? Isso é impressionante. Mas isso é resultado da genuína obra de Deus no coração de um ser humano. Isso é resultado da genuína obra de Deus no coração de um homem. Isso é uma evidência de uma conversão genuína. Agora, irmãos, nós devemos entender que essa atitude do Zaqueu, ela é simbólica para todo o povo de Deus, para todos nós que estamos aqui nessa noite, para todas as pessoas que se aproximam de Jesus, para todas as pessoas que estão aqui, que já disseram no seu coração, eu quero seguir a Jesus, eu quero andar com Jesus. Simbólica em que sentido? No sentido de que nós devemos entender que não basta apenas levantar a mão e aceitar Jesus. Não basta você dizer apenas, não é? Eu sou crente em Cristo Jesus. Faz-se necessário a produção do fruto que é digno de arrependimento. Do fruto resultante do arrependimento. Se nós nos convertemos ao Senhor Jesus Cristo com todo o nosso coração, os frutos virão. A mudança é primeiro no coração, mas depois não tem como. A gente vai exteriorizando, e a nova natureza divina implantada em nós, ela vai mostrando essa nova essência que nós nos tornamos em Cristo Jesus. Eu lamento verificar que muitas pessoas que se dizem seguidoras de Jesus não exibem mudanças. Você conhece essa pessoa hoje, passam-se 10, 15 anos e você encontra essa pessoa da mesma maneira, com os mesmos problemas de caráter, com as mesmas dificuldades de relacionamento, não há mudança, não há crescimento, não há fruto. Se nós estamos andando com Jesus, é preciso haver mudanças. Amém? Eu queria concluir essa mensagem dizendo, a partir do versículo 9 e 10, confira aí na sua Bíblia, que a graça que salva, ela está na pessoa de Jesus Cristo. Você vê que, após aquela disposição do Zaqueu, o Senhor Jesus Cristo declarou: hoje houve salvação nesta casa. Na Almeida Revista e Corrigida, a gente lê: hoje veio salvação a esta casa. E por que o texto diz isso? Porque o Senhor Jesus Cristo é a salvação em pessoa. E ele visitou o Zaqueu. A salvação chegou ali. Quando você tem a oportunidade de ouvir a palavra de Deus, como nós estamos tendo nessa noite, você precisa reagir da melhor maneira possível. E é interessante que, diante da resposta do Zaqueu, o Senhor Jesus Cristo o qualificou como um verdadeiro filho de Abraão, mostrando o que significa a verdadeira fé. A verdadeira fé, irmãos, é prática. Ela deve ser conhecida durante todos os dias das nossas vidas. Agora,
Alguém aqui pode perguntar, como é que a salvação acontece, não é? Ela acontece, diz o nosso texto, porque Jesus, o Filho do homem, Ele é aquele que tanto busca, quanto salva os perdidos. Quem é que estava perdido? Zaqueu estava perdido. E talvez muitas pessoas que estavam ali murmurando, se queixando, até contra o próprio Jesus, eles também estavam perdidos. Mas Zaqueu foi um perdido que foi achado, que foi encontrado, que a graça de Deus o cobriu. Ele nunca mais foi o mesmo homem. Amém, irmãos? Bom, eu vou concluir aqui essa mensagem dizendo a vocês que nesse texto que nós estamos meditando nessa noite, ele apresenta aqui várias doutrinas. Eu vou mencionar algumas aqui. Nós temos aqui a doutrina da eleição divina, porque o nosso Deus, Ele é um Deus que busca, e Ele fez isso em Jesus Cristo. Nós temos aqui a doutrina da responsabilidade humana, porque Zaqueu quis ver a Jesus, e houve um empenho da parte dele também. Nós temos aqui a doutrina da depravação humana, porque tanto Zaqueu, como muitas pessoas que estavam ali naquele dia, e todos nós, estávamos, pelo menos um dia, perdidos, totalmente perdidos. Nós temos a doutrina da regeneração, porque os regenerados, eles são inconfundíveis nos seus frutos. Quem nasceu de novo é inconfundível. Você o conhece, convivendo com ele, convivendo com ela, caminhando com essa pessoa, você percebe, ele tem o Espírito de Deus, ele é um homem de Deus, ela é uma mulher de Deus. Veja os frutos que essa pessoa exibe. Então, pensando nessas doutrinas, quais são as aplicações para as nossas vidas? Zaqueu estava perdido, mas Jesus o encontrou. Eu penso que hajam pessoas aqui no nosso meio nessa noite que estão também, como Zaqueu, perdidos, que estão vivendo desorientados. Talvez sejam pessoas como ele, que tinham tudo que o mundo poderia oferecer, porque ele tinha dinheiro, tinham recursos para experimentar tudo que o mundo poderia oferecer, mas essas coisas, talvez você que tenha recursos, já descobriu que elas não podem satisfazer plenamente o seu coração. Não vão poder te satisfazer totalmente de forma nenhuma. Eu digo a vocês, em nome de Jesus, que a salvação de Deus em Cristo, por sua graça, está disponível. Lembre-se que você pode ter duas respostas, você pode ter duas reações. A do jovem rico, a graça de Deus bateu à porta dele, mas ele desprezou a oportunidade. Ou você pode reagir como Zaqueu e abraçar essa oportunidade com muita alegria, com muita empolgação. A segunda aplicação para nós é que, ao sermos alcançados pela graça de Deus, eu apelo a vocês, não sejam morosos. Quando Deus requer de vocês, pressa. E se Ele tem pressa, movidos por gratidão, pela grande oportunidade que Deus está abrindo diante de você, seja ágil, seja rápido, seja rápida para fazer tudo aquilo que Jesus está te ordenando. Sem demoras. Aliás, eu gostaria de dizer aqui em nome de Jesus, chega de procrastinações na sua vida. Chega de procrastinações com respeito à sua vida espiritual, ao seu compromisso com Deus. E por último, irmãos, quem foi alvo da graça de Deus, vive uma vida de arrependimentos. E como a gente meditou aqui, vai produzir muitos frutos. Eu não vou dizer a vocês, para fazerem exatamente como Zaqueu, e doar 3/4 dos bens de vocês para outras pessoas. Não é isso que eu quero dizer a vocês. Mas eu vou dizer a vocês, como o profeta João Batista disse,
produzam frutos dignos de arrependimento. Produzam frutos. Peçam a Deus a graça, para que o coração de vocês esteja inclinado a produzir os frutos que Deus espera que vocês produzam e exibam na vida de vocês. Vamos ficar em pé nesse momento. Curve a sua cabeça e feche os seus olhos. Para falar com Deus. Fale com Deus nesse momento, reagindo à palavra do Senhor. Quem sabe fazendo um compromisso com Deus. Quem sabe dizendo a Ele: Senhor, eu procrastinei por tanto tempo, mas nesse dia, nesta noite, mediante a Tua palavra, eu compreendi que preciso ser mais ágil, que preciso, digamos que espiritualmente falando, colocar sebo nas canelas e acelerar e fazer o que o Senhor espera de mim. A graça de Deus está batendo nas nossas portas hoje, na porta do nosso coração. E a nossa resposta é muito importante. Deus se aproxima de você. E pela graça dEle, você pode produzir frutos dignos de arrependimento. Não pense que haverá apenas lágrimas, como Zaqueu. Você vai ser guiado por uma alegria incontida. Você vai entender todos os dias da sua vida que abrir mão de algumas coisas não significou nada para você, que você não perdeu nada. Mas como dizia um grande mestre na fé em Cristo Jesus, você ganhou tudo, tudo na fé em Cristo Jesus. Fale com Deus nesse momento. Assuma um novo propósito. Se te faltarem palavras, diga para Ele: Senhor, eu quero ser como Zaqueu. Eu quero te ver. Mas saiba que o Senhor já está te contemplando nessa noite, como contemplou aquele grande homem, porque ele se tornou grande na presença de Jesus, e por causa da salvação em Cristo, ele se tornou grande, gigante. Senhor Deus, louvado seja o Teu nome. Obrigado pela maneira maravilhosa como o Senhor alcançou ao Teu servo Zaqueu. Ah, Senhor Deus, guarda-nos de perdermos as oportunidades que o Senhor nos dá. Ajuda-nos a desfrutar de cada uma delas com alegria. Meu Deus, tudo aquilo que se coloca entre nós e o Senhor, remove com Teu braço forte, com a Tua mão forte, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Que o Senhor nos ajude a consagrar as nossas vidas integralmente a Ti, em nome de Jesus, para o louvor da Tua glória. Que o coração do Teu povo que aqui está nesta noite esteja quebrantado para viver o que o Senhor quer que eles vivam, em nome de Jesus,
para cumprir aqueles desígnios que o Senhor tem com cada um deles, com cada uma delas. Em nome de Jesus. Ajuda-nos, Pai Santo. Assista-nos. Leva-nos em paz para as nossas casas. E permita por Tua graça, essa mesma graça que nos salva, que a Tua palavra continue repercutindo nas nossas almas, nas nossas mentes, e produzindo o fruto que o Senhor designou que ela produzisse em nós. Abençoa-nos. Concede ao Teu povo uma semana de vitórias em Cristo Jesus. Vitórias sobre o diabo. Vitórias sobre a carne, o ego. E vitórias sobre o mundo que nos cerca. Garanta vitória ao Teu povo. Leva-nos em paz. Em nome de Jesus.